Olá, meu nome é Marcelo Augusto e eu irei apresentar meu trabalho sobre aplicação de medidas cautelares na investigação criminal, interceptação, quebra de sigilo e outros meios de investigação. Bom, este trabalho aborda a temática da aplicação das medidas cautelares na investigação. Dessa forma, as medidas cautelares são compreendidas como sendo mecanismos que propiciam clarear os fatos e elucidar o crime durante a fase de investigação ou inquérito policial. Nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 7º, aduz que é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo o último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Diante disto, o escopo deste trabalho consiste na identificação de que, se a adoção das medidas cautelares durante o processo de investigação acarretará a violação dos princípios constitucionais. Para a elaboração deste trabalho foi utilizado a metodologia de pesquisa exploratória com abordagem qualitativa e bibliográfica, fundamentado em artigos das revistas dos tribunais. Desta forma, foi utilizado o método dedutivo, o qual parte do geral para o particular. Por se tratar de um assunto relevante e atual, tornou-se interessante e importante trabalhar este tema, no qual tem conhecimento interdisciplinar com enfoque no direito constitucional e direito penal brasileiro. Em resultados e discussões, temos que o inquérito policial é um procedimento utilizado pela polícia criminal para obtenção de provas de prática de determinado crime e identificação de autores que cometeram o delito. Desta forma, compreende-se que o inquérito policial é um procedimento que antecede a ação penal com natureza preparatória, sendo este necessário para alcançar a materialidade e a autoria do crime. Durante a realização deste procedimento, são utilizados inúmeros mecanismos para a obtenção de informações acerca da materialidade e autoria. Dentre estes mecanismos, nos deparamos com as medidas cautelares, as quais permitem clarear os fatos e elucidar o crime. Importante ressaltar que as medidas cautelares poderão ser aplicadas na fase de investigação desde que haja autorização prévia do juiz, sendo esta requisito imprescindível para a validade de tais medidas, vez que, ausente as autorizações, as medidas serão consideradas ilícitas. A Lei 9.296 de 1996, denominada Lei de Interceptações Telefônicas, trará os requisitos para aplicação deste mecanismo. Já a Lei 13.709 de 2018, denominada como Lei Geral de Proteção de Dados, trará os requisitos para a aplicação da quebra de sigilo. Caso algum dos requisitos presentes nessas leis deixem de ser cumpridos, a prova não será considerada legítima, haja vista que sua obtenção ocorrerá de forma diversa à prevista na lei, acarretando a sua imperfeição, conforme aduz a teoria dos frutos da árvore envenenada. Denota-se, portanto, que o equívoco está na maneira como são aplicadas os mecanismos na prática e na forma como são cumpridas essas diligências, tornando-as passíveis de nulidades e suscetíveis de afetar os direitos fundamentais dos indivíduos, principalmente no que se refere ao direito à intimidade e à privacidade, os quais estão diretamente ligados ao íntimo dos indivíduos, isto é, à sua vida privada. Considerações finais. Os direitos fundamentais da pessoa humana garantidos pela Constituição Federal não possuem caráter absoluto, tendo em vista que podem ser relativizados frente ao interesse público. Dessa forma, uma vez que o direito fundamental esteja em conflito com a segurança social, este poderá ser violado, como é o caso da aplicação das medidas cautelares durante o procedimento de investigação policial. Porém, para que isto ocorra, deverá haver justificativa e motivação, uma vez que a aplicação deste mecanismo de maneira diversa às previstas em lei afetará a intimidade e a privacidade do indivíduo, pois interfere na sua vida privada e em seu caráter pessoal. Agradeço pela atenção de todos que tomaram tempo para poder estar assistindo essa apresentação e este foi o meu trabalho. Obrigado a todos.